Olá, a nossa história de hoje é da Lana, que é uma senhora que tinha uma vida confortável, tinha filhos adultos, marido e que precisou cuidar da mãe que veio morar com ela por conta das necessidades de um idoso, viúva, precisando de cuidados, veio morar com a filha, que precisava estar ao lado dela sempre, cuidando, dando o necessário para ela, para a sua higiene, para a sua alimentação. E com isso, Lana se irritava às vezes, ficava inconformada com tanta necessidade assim da sua mãe e se perguntava: por que eu preciso fazer isso? E muitas vezes o marido e os filhos sugeriram que ela pusesse em uma casa de idosos a sua mãe, que eles ajudariam com os custos e tudo mais. E ela pensava, mas ela ao mesmo tempo ficava com a consciência pesada, porque pensava nas horas que a sua mãe teve com ela, as horas que os cuidados que a sua mãe teve com ela, e depois ela de casada, a Lana de casada, a mãe a ajudou muito com os filhos, amava muito os netos. E ela pensava no evangelho que dizia: honrar o seu pai e a sua mãe. E o evangelho ainda dizia que os filhos precisam dar aos pais, na idade avançada, não só o necessário, é enchê-los de carinhos e de atenção. Não dar a eles a pior parte da casa, não, dar a eles iguais o que eles deram para si, para os filhos. E ela pensava, a mãe tinha dado muito para ela. Então ela mas ficava se remoendo. E às vezes saía um pouco para se distrair. E tinha uma conhecida que ela travou amizade, travou conhecimento na sua casa de oração. E foi visitar essa amiga que também tinha uma mãe muito idosa também, com muitas necessidades, não falava e não enxergava. E só reclamava a presença da filha constantemente. A filha não podia ficar um minuto em silêncio que ela reclamava aonde estava a filha, que se chamava Heloísa. E Lana perguntou: as nossas mães são difíceis, os idosos são difíceis de cuidar, não é? Eu às vezes me canso e às vezes fico pensando o que seria melhor fazer para minha mãe. Aí Heloísa respondeu: eu tenho muita pena da minha mãe, tenho muito amor pela minha mãe e ela tem muito medo que nós a abandonamos. Você tem muitos irmãos? Heloísa respondeu: sim, tenho 8 irmãos. Nossa, bastante filhos e ainda tem medo de ser abandonada por um dos filhos? Aí Heloísa respondeu: é porque ela nos abandonou a todos. Lana ficou admirada e perguntou a história, como que aconteceu. E Heloísa contou que a mãe, ficando viúva, depois de uns meses, uns tempos, se casou de novo. Se casou com um homem que não queria os filhos dela. Então ela abandonou os filhos e foi com o seu marido. E Lana perguntou: e como vocês viveram? Ela respondeu: vivemos, passamos muitas dificuldades. Meu irmão mais velho, com 18 anos à época, e a minha irmã, com 3 anos mais nova. Tivemos que trabalhar, os trabalhos que apareciam, pedindo ajuda para os vizinhos, para casas de caridades, e fomos nos mantendo e fomos vivendo. Tudo deu certo, nós no final, nós todos ficamos muito bem.
Lana falou: por isso que ela tem medo de ser abandonada. Mas aí Heloísa respondeu: mas jamais abandonaríamos a nossa mãe. Depois que tivemos notícia dela, há uns 3 anos atrás, que o seu esposo estava com câncer, estava com um câncer muito adiantado e que estava para morrer, entrou em contato com nós e falou que não poderia mais morar com ela porque ela tinha ficado cega. Aí nós fomos buscar ela. Jamais abandonaríamos ela, porque ela é a nossa mãe, ela gerou nós, carregou nós 9 meses, fez muito sacrifício por nós. Então, jamais faríamos isso. Lana então disse: eu conheço o Evangelho, eu sei as lições que Jesus traz sobre honrar pai e mãe, cuidar, ter amor, ter carinho. Mas às vezes eu fico preocupada se eu vou conseguir. Heloísa respondeu à sua nova amiga: vai conseguir sim. Eu não entendo muito de religião, mas o que eu entendo é que devemos dar respeito, amor e carinho para as nossas mães, porque elas já deram a vida para nós. Então, não devemos pensar 2 vezes, devemos fazer com amor tudo que nós recebemos delas, e mesmo que não recebemos, precisamos dar carinho, amor e atenção e tudo que elas necessitam nos seus últimos tempos de vida. Lana ficou cabisbaixa, pensando e disse para si mesma: eu sou uma aluna que estou estudando o Evangelho, mas ainda não sou uma aluna aplicada como essa minha nova amiga. Então, essa é a nossa história de hoje, que devemos fazer as coisas, as atenções, tudo que nós nos propusemos a fazer, fazermos com amor, com carinho. E cuidar de uma mãe idosa, de um pai idoso, precisamos pôr em primeiro lugar o amor e o carinho e pensar nas noites que ficaram, as mães, os pais, ficaram sem dormir, ficaram medindo a nossa febre, ficaram vigiando o nosso sono para ver se tínhamos melhorado. E isso não tem preço. Nós devemos, isso é amor, então devemos devolver com amor. E tem uma frase de um livro que eu quero ler na íntegra para poder dizer o que quer dizer essa lição. Jesus ensinava que quando cumprimos nossos deveres, não passamos de servos inúteis que apenas fizeram o que lhes foi determinado. Assim ocorre com os valores do bem, que ensaiamos praticar porque aprendemos que assim deve ser feito, no cumprimento da vontade de Deus. Felizes os que fazem, não porque devam exercitar a bondade, mas porque são espontaneamente bons. Então, nós devemos fazer o que é o de melhor para os nossos pais idosos, para os nossos filhos que necessitam, mas principalmente para os nossos pais idosos. Não porque nós lemos no Evangelho que é pecado, que não pode abandonar os pais, que é ruim pôr eles num asilo, não criticando quem faça isso, porque cada um sabe das suas necessidades. Mas devemos pôr o nosso dever com, primeiro, o amor e depois o dever filial. Porque nós, como disse essa lição, o que fazemos por obrigação não é tão, como disse Jesus, parece um trabalho inútil que está cansando.
mas nem por isso devemos de exercitar como a Lana. Pensava que no que a mãe tinha feito para ela, e ela se sentia a consciência pesada por querer pôr a mãe no asilo. Então, que nós exercitemos o amor, a caridade e o bem ao próximo. Que Jesus nos ampare e nos proteja, hoje e por toda a eternidade.